Muito bem, então vamos iniciar o nosso primeiro painel, Desafios Comuns e Iniciativas para Inspirar. Para isso, então, eu chamo que venha ao palco o presidente da Casa Hunter e da Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, senhor Antoine Dyer. Por favor. A médica, geneticista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, doutora Carolina Fischinger. O diretor executivo da Federação Colombiana de Doenças Raras e presidente da entidade sobre o tema para América Latina e Caribe, senhor Diego Fernando Gil Cardoso. E a coordenadora de Genética e Doenças Raras na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, doutora Maria Terezinha Cardoso. Bom, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Tenho certeza que a gente vai ter um debate bastante rico. Os países latino-americanos, eles adotam abordagens diferentes com relação às pessoas, aos países. A gente mostrou na revista que a gente tem uma América Latina, a gente viu um cenário fragmentado, com diferenças importantes entre os países, e essas diferenças elas vão desde a classificação das doenças raras até o acesso a determinados tratamentos. Falando especificamente dessa questão da classificação, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a gente tem a classificação de até 65 pessoas por 100 mil habitantes, que não é praticada em todos os países. A gente tem países, inclusive, que nem têm essa definição bem estruturada. Alguns têm linhas de corte diferentes, o que dificulta, como eu falei, toda a parte de pesquisa, de acesso, de padronização. E uma resolução da ONU propôs a definição de uma condição médica com um padrão específico de sinais, sintomas e achados clínicos, afetando até 1 em 2 mil pessoas. A Colômbia já utiliza um tipo de definição que tem uma descrição das características do padrão de doença e não só uma linha de corte, como a gente tem no Brasil e na maioria dos países. Então, embora a gente tenha observado importantes progressos na região nos últimos anos, muito importantes progressos, a gente ouviu dos entrevistados, a gente ainda tem, então, essa disparidade com relação ao estágio de desenvolvimento, como a gente mostrou ali na classificação da pesquisa. Então, eu queria começar conversando com a doutora Maria Terezinha, por favor. A gente tem diferenças entre os países, mas uma dor comum entre todos eles é a etapa do diagnóstico. Todos têm problemas com relação ao tempo em que o paciente precisa até chegar nesse diagnóstico, o acesso ao diagnóstico de uma maneira ágil. A gente sabe que esse diagnóstico pode demorar anos ou até uma década ou mais. E o Distrito Federal é um exemplo de diagnóstico e de assistência às doenças raras. Eu queria entender, doutora Maria Terezinha, de você uma avaliação do por que isso ocorre em todos os países que a gente avaliou, por que esse cenário ainda é assim, por que isso tem sido tão comum, e relatar a sua experiência de por que o Distrito Federal é um exemplo nesse sentido. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui no meio de tanta autoridade em doenças raras e poder a gente conversar sobre esse assunto. Parabenizar a comissão organizadora, porque é um tema extremamente importante em saúde pública, até porque eu costumo dizer que não só o paciente com doença rara é invisível, como ele não é enxergado pela classe médica. Por quê? Porque quem não conhece não enxerga. E a classe médica desconhece as doenças raras. Aliás, qualquer doença esquisita, que eles chamam de genética, eles não conhecem. E eu sou professora do internato da Universidade Católica de Brasília, e eu recebo toda semana uma equipe que eu consegui que o internato passasse em genética. Eles não sabem nem o que é genética, eles ainda estão nas ervilhas de Mendel.
Então, isso é desastroso. Eu, em uma semana, tento mudar a cabeça deles. Eu tenho, assim, tido a grata satisfação de ouvir deles, doutora, antes e depois da minha passagem nesses ambulatórios. Então, mas isso é uma atitude de uma andorinha fazendo verão. Então, eu acho que, acima de tudo, tem que ter uma atitude entre o Ministério da Saúde e MEC para que essa doença... Não é as leis de emenda, tudo bem, que seja a prática, a genética básica no começo, mas, no fim, os médicos têm que ser preparados para essa nova realidade. Eu falo, meu filho, vocês estão perdendo o trem do futuro. Seja qual especialidade que vocês tiverem, aí eu pergunto a especialidade de cada um. Aí eu dou um exemplo de cada especialidade que a genética está invadindo como um polvo. E eles ficam, como diz o outro, nunca ouviram falar aquilo. Achei que aqui a gente ia ser a mesma coisa lá nas aulas de só teoria. Quando eu ponho eles para fazer a semiologia, o diagnóstico junto com a geneticista e ver os tratamentos com os multiprofissionais, eles falam, esse mundo nós não conhecíamos. Então, não é só o paciente que é invisível, é o médico que é cego. Então, começa por aí o problema. Se não mudar a classe médica, porque o resto do multiprofissionalidade você treina junto com o médico. Mas se o médico não enxergar, ele não vai encaminhar para a gente. Então, esse é o grande problema, é o desconhecimento das doenças pela classe médica. Eles não estão sendo preparados para isso. Tem uma série de outros entraves, né, de diagnóstico, mas isso aí já é a responsabilidade de quem recebe o paciente para fazer o diagnóstico. Mas, para chegar o paciente a nós, esse é o maior entrave, eu acho. Por isso que ele tem a via sacra que ele faz. E ele faz a via sacra, não é porque o médico não quer, ele não sabe, ele não enxerga, ele não conhece. Então, eu acho que o maior entrave é a educação da classe médica. Temos que começar o trabalho por aí, senão o paciente vai continuar sem ser enxergado. E essa é uma solução que se aplica a todos os países, sem dúvida. Todos os países. Entendeu? Obrigada, doutora Maria Terezinha. Doutora Carolina, eu queria continuar falando um pouco dessa etapa de diagnóstico, e o que me chamou a atenção na etapa de entrevistas, principalmente, foi que todos os tipos de problema relacionados a diagnóstico foram citados em diferentes países. Todos que você possa imaginar. Falta de lista com codificação, falta de testes, evasão de geneticistas do país. Os geneticistas vão trabalhar em outros países para ter melhor remuneração e melhor qualidade de trabalho, eu imagino, né? Acesso a testes de melhor qualidade, o desconhecimento, todos os tipos de problema, acesso, precificação, reembolso, todos os tipos de problema foram relatados com relação ao teste diagnóstico. Realmente foi assim, foi o que mais me chamou a atenção, foi essa variedade de problemas relacionados à etapa do diagnóstico. Como você tem visto um retrato dessa macro-região da América Latina, nesse primeiro passo, né, da jornada tão longa que é conseguir chegar, quais são as principais dificuldades, como você vê a América Latina e se você também consegue trazer algum conselho para a gente? Então, boa tarde também. Gostaria de agradecer o convite por estar participando desse fórum de debate e por estar participando também do conhecimento dessa pesquisa que foi realizada em relação aos dados da América Latina. Essas informações são muito importantes para nós e também entender a comparação entre um país e outro, em que situação os países estão. Saber também que essa realidade ela não é dependente do tamanho do país e nem do PIB, né? Porque a gente vê que o Chile, por exemplo, né, está num nível bastante inferior ao Brasil e na América Latina ele tem um PIB superior. Então, isso demonstra um pouco que a questão das doenças raras, elas também dependem de uma vontade pública e uma vontade política, né, para que se faça esse reconhecimento. Bom, mas eu vou falar como brasileira, que é o que eu sou, e como brasileira ainda falo com orgulho,
porque pela pesquisa realizada, o Brasil está muito avançado, mesmo a gente sabendo que temos ainda muito a avançar, né? E certamente o Brasil também está avançado quando a gente compara com países até da Europa, provavelmente. E isso me torna uma brasileira orgulhosa. Agora eu vou falar como geneticista, tá? E tentar responder um pouquinho o teu questionamento. Eu tenho 25 anos de genética médica, tá? Quando eu me formei, não existia a palavra doenças raras. O termo doenças raras, ele começou a surgir de uns 10 anos para cá. E a gente começa a falar um pouco mais de doenças raras quando a gente consegue realmente aplicar a política pública e dar acessibilidade, mas as doenças raras, o termo, ele veio dos pacientes. Esse termo ele veio de baixo para cima. Ele não veio do médico. Por quê? Porque os pacientes começaram, as associações, a sociedade civil começou a se organizar e pensar o que nós temos de diferente em relação às outras doenças de saúde pública. É que nós somos raros. E isso que torna este desafio, mas a questão do acesso ao diagnóstico já foi uma barreira muito maior quando, há 25 anos atrás, eu não tinha exames especializados para fazer. O diagnóstico ele era clínico e o paciente ficava anos à deriva sem um diagnóstico. A gente fazia ressonância-terapia. A família vinha e a gente não sabia o que dizer para ela e pedia uma ressonância ou pedia uma eletroneuromiografia. Hoje, a tecnologia nos trouxe para outro patamar. E esse patamar tem que juntar a tecnologia com a realidade. Quando a gente consegue juntar a tecnologia com a realidade da prática, nós vamos conseguir avançar de uma forma mais rápida. Para isso, algumas coisas já evoluíram. O custo de um exame que consegue revelar de uma forma mais rápida o diagnóstico, quando eu comecei a pedir, ele custava 15 mil. Hoje a gente faz por R$2.000. É a mesma coisa que o pendrive, né? A gente pagava R$1.000 pelo pendrive e hoje eles dão de presente para a gente. Então, o custo do exame tecnológico de diagnóstico reduziu. E não há mais justificativas, do meu ponto de vista, para a gente não ter evoluído na precisão e na rapidez do diagnóstico. Porque a gente tem uma tecnologia mais avançada, ela ainda tem limitações, obviamente, mas hoje a vida do médico que cuida do paciente com doenças raras, quando de fato ele chega, né, e tem toda aquela etapa anterior, e eu concordo plenamente com a doutora Terezinha, a gente tem que ter acesso a isso e acesso rápido, porque quando a gente acessa rápido, a gente reduz todo esse processo desgastante de jornada do diagnóstico. Então, no Brasil, nós temos a saúde suplementar, que incorporou o diagnóstico com exames mais sofisticados. Então, hoje, dentro da saúde suplementar, a gente tem acesso. E o sistema público de saúde também. Talvez não com equidade, que é um dos problemas que nós temos num país como o nosso, mas ele está incluído. Mas o paciente ele tem que chegar mais rápido. E quando ele chega mais rápido, nós temos que dar o acesso tecnológico para ele o mais rápido possível. Dessa forma, a gente encurta o processo inicial e o processo desgastante depois que o paciente chega. Então, encurtar a etapa pré e encurtar a etapa do diagnóstico. Senão a gente fica rodando em círculos. Em termos de custo, isso baixou. E na América Latina tem que ser possível para todo mundo também, não só para o brasileiro. Então você entende que essa solução de aproximar a tecnologia à prática clínica é a única saída viável? Nós estamos falando de doenças raras.
Então, nós precisamos de tecnologia para doenças raras. Os nossos pacientes, eles são raros. Às vezes a gente tem 1 ou 2 no Brasil, ou 1 no mundo. Então, esse paciente é um paciente que exige tecnologia. Muitos deles, a gente até consegue resolver com uma avaliação clínica. Mas a maioria hoje a gente precisa de um acesso tecnológico maior. Perfeito, obrigada, doutora. Tony, saindo um pouco do diagnóstico e continuando na jornada desse paciente, a gente vai precisar de cuidados multidisciplinares, de tratamentos, de acesso aos tratamentos quando eles estão disponíveis. E eu entendo que essa jornada do paciente, ela esbarra muito também com a jornada da tecnologia, né? Como a gente descreveu. O Brasil, a Argentina e a Colômbia ficaram melhor classificados nesses quesitos de registro sanitário, precificação, reembolso. Então, de alguma forma, esses países servem de exemplo para outros, como caminhos melhores para a tecnologia, para o acesso, que eu acredito que interfiram, sim, na jornada desse paciente. É claro que algumas etapas, como cuidado multidisciplinar, não dependem de tecnologias de alto custo, né? Tem uma parte que não se relaciona a isso, mas também está envolvido. E na entrevista, você trouxe para a gente exemplos da Casa dos Raros, da Casa Hunter, exemplos em que a gente conseguiu encurtar essa jornada, melhorar a qualidade de tratamento dos pacientes. Queria que você falasse um pouco sobre o panorama latino-americano e o que você pode contribuir com a sua experiência aqui no Brasil, por favor. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com todos vocês. Eu acho que nós temos já o faca queijo na mão, né? Aquilo que Carolina falou, falta vontade política, porque nós sabemos como resolver essa jornada do paciente, como criar esse ecossistema. Eu não posso falar de tratamento sem falar de diagnóstico, não posso falar de diagnóstico e incorporação sem falar de ter uma área regulatória que dá segurança jurídica e ter fast track para as doenças raras. Então, um interligado ao outro. No Brasil, é claro, a gente está bem referente à área regulatória, né? Nós estamos, podemos considerar a Anvisa primeiro mundo nessa área. Falta algumas coisas, mas a gente está muito bem. O que falta aqui é entender como trabalhar as doenças raras, para ter um modelo. Tá. Se um médico não conhece, quando falo médico, 98% dos médicos não conhecem as doenças raras. E também no plano de manejo, não vai ter um plano de manejo adequado em qualquer hospital, se não tem um hospital, o centro adequado para tratar, para diagnosticar, para montar um plano de manejo para as doenças raras. O Brasil ousou nisto na iniciativa privada pública. Por que falo pública? Nós fizemos a Casa dos Raros totalmente iniciativa privada, sem um tostão do público, mas atende totalmente filantrópico, totalmente gratuito, todos os pacientes. E nós mostramos, no Rio Grande do Sul, com convênio com o Estado, que a jornada do paciente referente ao diagnóstico, que leva hoje a média em torno de 5 anos e 4 meses, a média, nós conseguimos abaixo de 60 dias. Nós recebemos por cada paciente, pelo governo do Rio Grande do Sul, para fazer diagnóstico, até se precisar de exoma, não é, Carolina? Até se precisar de exoma, fazer o diagnóstico do paciente, para ter equipe multidisciplinar, né? Para passar paciente por equipe multidisciplinar e montar o plano de manejo. Em qualquer lugar do país, quanto custa isto? Quanto o Ministério da Saúde e Natam pode pagar para isto? Vamos negociar. R$3.000 estamos recebendo para fazer tudo isto. Enquanto esse paciente, antes de chegar para fazer o teste para diagnóstico certo, ele custa ao Sistema Único de Saúde acima de R$50.000 a média. Porque muitos deles fazem 3, 4 cirurgias, até 5, tratando consequências sem entender da causa. Então temos um problema ali. O problema não é financiamento. Nós não precisamos mais dinheiro. O problema é o modelo. Como vou enfrentar as doenças raras? Qual é o modelo? Se vou tratar as doenças raras na margem das outras doenças, não vai dar certo. Por que vou montar? Eu sou prefeito dessa cidade e a primeira coisa que eu faço, monto 100 unidades básicas de saúde. E qual é o que o médico faz lá? Ele é obrigado a resolver o caso. Como? Despachando, dando alta, o mais rápido possível. Isso que ele tem que fazer. Isso que ele tem que fazer, dar alta.
Agora, investigar a causa não pode. Você vai gastar muito dinheiro, não pode. Você vai prescrever um medicamento de alto custo, ele pode ser mandado embora. E não é desse jeito que a gente resolve os problemas. Então, se 8% da população sofre com um tipo de doença rara, por que não faço do 100 hospital que eu monto, que a maioria são elefante branco no nosso país, por que não monto 8 hospitais especializados em doenças raras e trabalho capacitação em paralelo? Se vamos resolver. Porque doenças raras não é só 1 para 2000, 1.3 no Brasil para 2000. Doenças raras, quando começo a pensar fora da caixinha. Isso eu posso considerar doenças raras. Só pela alegria dos Ubers, que vai ter muitos médicos trabalhando no Uber daqui a 10 anos, que esses médicos da nossa professora aqui, que não estão preocupados com genética, eles não vão poder nem tratar qualquer tipo de doença comum no futuro. Porque a genética, as terapias-alvos, esse é o futuro da medicina, já o futuro presente. Então, não é apenas as doenças que são consideradas raras hoje, que foram os gatilhos da transformação da medicina, que serão tratados com novas tecnologias. Não, tudo terá o caminho das novas tecnologias, seja no diagnóstico, seja no tratamento. Então, quando falo de equipe multidisciplinar tem que casar rápido com o diagnóstico. Ele não pode, o paciente, quando chegar no centro, entre aspas, considerado de referência, porque é habilitado pelo Ministério da Saúde, com todo respeito. Ele chega lá, passa pela Carolina, que ela trabalha num dos melhores centros de referência, quanto ele fica 2 anos para chegar na Carolina. Aliás, eu posso falar aqui, esses dados nós temos, em breve serão publicados. Na Casa dos Raros está aqui, temos testemunha, aquela superintendente da Casa dos Raros. Primeiros 6 pacientes que chegaram do governo do estado, quantos anos estavam na fila, Carolina? Para primeiro atendimento, lembrando que 30% morrem antes de 5 anos de idade. Isso é equidade, isso é sustentabilidade. Isso falar que temos centros de referência que funcionam no país, com todo respeito, mas vamos falar a verdade. Como nós vamos falar para aquela mãe, aguenta 5 anos seu filho degenerando na tua frente? Isso falta de dignidade. E ainda gastando muito mais. Então chega na Carolina, quando ele tem sorte, 2 anos. Carolina faz de tudo, se vira nos 30 em 2 horas, porque ela tem que levar muito mais que 2 horas para atender, mas ela consegue dar um jeito, e depois dá para ele lista, precisa disso, disso, disso. Para ele retornar, para ela confirmar o diagnóstico, só daqui 1 ano que ela consegue marcar ele. Depois 1 ano. Então já 3 anos se tiver sorte. É como estamos falando de uma doença, a maioria delas degenerativa, progressiva, multissistêmica, precisa de abordagem de uma equipe multiprofissional para montar o plano de manejo correto. Porque 95% das doenças não tem tratamento medicamentoso. Mas eu posso dar qualidade de vida para ele e para a família. Então, até aí, ele já degenerou de uma tal maneira, porque para passar por essa equipe, acabou, levou anos, 10 anos a jornada dele. Não tem condição. Então, quando a gente cria modelo Casa dos Raros, não estou falando que Casa dos Raros será o melhor modelo, mas já é um modelo que existe hoje, que pode resolver milhares de problemas. Mas se trabalharmos com o Ministério da Saúde, podemos aprimorar muito mais e implantar esse modelo no país inteiro. É assim que temos que trabalhar junto, porque o Sistema Nosso Único de Saúde, olha, em duas semanas atrás eu me internei na Suíça. Falam que a Suíça é o melhor país do mundo, né? 2 dias. Qualquer hospital do SUS aqui no Brasil melhor que onde me internei na Suíça. Estou falando sério. Nós temos o melhor sistema único de saúde do mundo, na teoria. Mas para as doenças raras precisamos, né, aprimorar, melhorar, porque esse sistema vai sangrar, é nossa responsabilidade dar sustentabilidade para o sistema, para ele continuar salvando vidas, milhares de vidas. Eu não posso deixar, não, isso o SUS está pagando, deixa para lá. Não é assim que funciona. Então, temos sim condições de mudar a realidade, porque aquele paciente que chega num centro, ele quer diagnóstico rápido, que a Casa dos Raros conseguiu em 41 dias a média de diagnóstico, e tem que passar por equipe multiprofissional e montar plano de manejo.
aonde quer seguir esse plano de manejo, ele pode seguir em qualquer lugar do mundo. E se aquela equipe que trata ele no dia a dia não conhece as doenças raras, a equipe daquele centro, seja a Casa dos Raros ou qualquer centro, via telemedicina, vai capacitar aquela equipe para dar continuidade a um tratamento adequado. Esse é o modelo que nós temos, esse é o modelo que serve, que pode ser aplicado em qualquer lugar. É claro, temos protocolos para isso, né? Se esse modelo ele é aberto a outros países, se os países podem ter acesso à forma como vocês fazem essa coordenação para que possam implementar também, pensando nos países vizinhos. Temos o Diego aqui, né? E temos o Dr. Inácio Arante, né? Está ali, está na minha frente. Será o Dr. Inácio? Não estou vendo ele aqui. Mas pensei que ele estava aqui, da Colômbia. Eles também, eles são do board da Casa dos Raros, Dr. Inácio, e querem implantar esse sistema lá, né? Um modelo. Temos na Argentina, tem interesse. Arábia Saudita, semana passada, também me ligaram, tem interesse também em implantar esse sistema. Brasil, nós estamos caminhando, nós estamos fazendo o projeto do Hospital de São Paulo e também em Minas Gerais vamos ter 2 unidades, o Hospital de São Paulo, também da Casa dos Raros, em Minas Gerais, e temos planos futuros para Norte e Nordeste. É claro, sozinho não é fácil você ter esse modelo, né? Porque temos algumas regras. Primeiro, governança. Não é fácil você trazer esse modelo com altas tecnologias, com pesquisa, é totalmente filantrópico também, atendendo gratuitamente o paciente SUS. Por isso, precisamos ter, não apenas governo do Estado no lugar onde a gente está, precisamos do Ministério da Saúde presente nesse projeto, porque eu acho que ele é encurtar o caminho muito, né? Em vez da gente plantar esse modelo em 10, 15 anos em alguns estados, eu acho que em menos tempo podemos plantar no Brasil e junto mudar essa realidade. Obrigada, Tony. É importante a gente lembrar que o Brasil foi o país melhor classificado na pesquisa, mas que isso ainda não indica que estamos prontos, né? Que a gente ainda tem um caminho muito longo aí pela frente. Diego, boa tarde. Enquanto a gente conversou ao longo da pesquisa e do projeto, você citou 2 pontos que marcaram a gente. Que na Colômbia existe um desequilíbrio entre criar leis e colocá-las em prática. Que a Colômbia é um ótimo país para criar leis, mas que existe uma diferença entre ter a lei e colocá-las em prática. E que também muitas dessas iniciativas se perdem com as trocas de governo. Um trabalho grande é feito e a cada troca de governo muita coisa se perde. E o segundo ponto foi o desafio do custo. Você comentou sobre a necessidade de modelos alternativos de financiamento, um financiamento sustentável para o manejo das doenças raras. A Colômbia, que está tão bem avaliada no cuidado às pessoas com doenças raras, como ela tem agido frente a essas 2 dificuldades que você trouxe? Colocar leis em prática e manejar custos sustentáveis. Como a Colômbia tem lidado com isso e como ela pode servir de exemplo para outros países? Ok, buenas tardes. Perdão, que eu não falo português, eu espero que vocês me entendam. Antes de mais nada, eu quero agradecer por esse espaço e também é uma honra compartilhar essa conversa com vocês. Acredito que já estou vindo frequentemente ao Brasil e espero que continue assim. Estou muito feliz de poder estar aqui. Bom, e eu disse também, antes de começar esse evento, que essas conversas são muito importantes porque acredito que na América Latina, nos diferentes países, estão sendo feitas muitas coisas interessantes, mas em nenhum lugar é difícil encontrar publicações, ou encontrar artigos, ou encontrar lugares onde possa estar essa informação, principalmente para poder colocá-la em prática. Então, estão acontecendo coisas importantes e esse espaço serve para destacá-las. Mas, em primeiro lugar, falando do marco normativo, definitivamente, e levando em consideração o que foi mencionado no começo, a definição de doenças raras como o desafio do céu que nós temos, não só na América Latina, mas no mundo inteiro, é importante que temos que eliminar essa diferença que existe entre os países, porque cada vez são mais complexos em poder harmonizar o trabalho da região e os diferentes países.
Isso representa um desafio do ponto de vista da pesquisa, também do farmacoeconômico. Então, já estamos avançando no âmbito global e tratar de fazer a promoção de uma definição padrão. E por que eu falo dessa definição como um ponto importante? Porque a definição é o ponto inicial para o marco normativo ou padrão de políticas públicas. Se não temos uma definição clara de doença rara, dificilmente vamos promover um marco de políticas públicas. Colômbia foi avançando de forma importante em relação às políticas públicas e eu falei disso na entrevista. Nós temos uma legislação muito ampla, muito robusta em relação a doenças raras. Continuamos um padrão de políticas públicas muito parecidos ao europeu. Nós temos normatividade para doenças raras, temos o inventário de diagnósticos também, temos também normatividade com relação ao financiamento, para a parte neonatal e para muitas coisas. Mas acredito que um dos desafios grandes que temos na Colômbia é que custa muito trabalho implementá-las, ou seja, que toda essa normatividade e legislação se traduza em fatos concretos e ações concretas que que mostrem um caminho com menos barreiras, não só para as pessoas que têm os diagnósticos, mas também as famílias. Nós, na Colômbia, bom, e aí vou conectar com o que a doutora Terezinha falou. Estou totalmente de acordo com você. A barreira maior que nós temos no momento é a falta de conhecimento dessas doenças. Isso não é algo menor. As doenças raras são muitas. Hoje em dia foram identificadas através de 9.000 doenças raras e vão sendo identificadas mais e mais. É difícil, então, entender essa profundidade. São diversas, heterogêneas, seu manejo é totalmente complexo e o tema de trabalhar o conhecimento dessas doenças não só é fundamental no âmbito das especialidades, mas também com os médicos do atendimento primário, os profissionais do atendimento primário, que são os primeiros que atendem os pacientes nessa primeira etapa. E é onde ficam muito tempo esses pacientes nessa etapa, nessa parte de diagnóstico. Então, temos que trabalhar nisso, mas também, retomando o tema de políticas públicas, eu acredito que a educação vai com todo o resto dos agentes do setor. E aqui eu quero destacar que a educação que devem ter os tomadores de decisões. Nós, na Colômbia, fazemos esse exercício contínuo de educar os nossos tomadores de decisões, porque não podemos avançar em uma implementação de políticas públicas quando temos tomadores de decisões que não conhecem em relação aos desafios que enfrentamos, a famílias que convivem também com esse tipo de diagnóstico. Aqui, realmente, temos que educar não só a saúde, os profissionais, mas a sociedade também, porque a aposta não tem que ser só em avançar em temas de saúde. Aqui, a aposta, no que temos que trabalhar é que exista uma maior inclusão social dessa população. Os pacientes não só precisam de um diagnóstico, não só precisam de um medicamento, e nem reabilitação e cuidados paliativos, os pacientes também precisam de educação inclusiva, precisam de acesso a oportunidades de emprego também, e também a esporte, oportunidades cultural, o que seja. Realmente, se queremos uma inclusão da população, temos que ver muito mais além. Não tem que ter só a ótica do setor saúde. Nisso temos que trabalhar com o setor público e privado e com todos os agentes do setor. Isso é por um lado. E por outro lado, que você falou de como fazemos para que essas políticas sejam sustentáveis, algo que é muito preocupante, estamos pedindo na Colômbia. Nós estamos já quase fazendo uma reforma no nosso sistema de saúde. As políticas para doenças raras não podem ser regressivas. Nisso, nós temos que estar muito atentos também com os diferentes atores da área médica, científica, as organizações de pacientes, em caracterizar que sempre a tomada de decisões seja para melhorar e que não se perdam os avanços. Não devem ser políticas de governo, tem que ser políticas de Estado. E nós que somos os atores que permanecemos pelo tempo, muitas vezes os políticos, as pessoas que estão no âmbito político, mudam os seus papéis, os seus cargos. E sim, nós permanecemos de forma constante. Temos que ser os que vão garantizar para que essas políticas fiquem no tempo e qualquer tomada de decisões não afetem os avanços. Nós, da Colômbia, justamente estamos vivendo essa situação e esperamos que não exista uma regressão. Para terminar, eu gostaria de fazer um comentário que o Tony fez.
em relação às boas práticas. Casos raros, para nós, é um exemplo muito importante de, através de uma ação concreta e real, se consegue diminuir, então, principalmente na etapa mais complexa, que é a odisseia diagnóstica. Aí nisso temos que apostar. As políticas públicas não são não garantem ou melhoram as condições ou também diminuem as barreiras. Os países podem ter umas políticas públicas muito robustas, mas isso não garante melhorar o acesso. E também temos que fazer ações concretas e ações como a Casa dos Raros, que também está fazendo como referência para nós, porque estamos em um processo de implementar o Hospital Universitário São Ignácio, encabeçado pelo Dr. Ignácio Sarante, que estamos tomando como referência a experiência. Nem tudo sairá perfeito do caminho, vamos ver que coisas têm que ser melhoradas, mas essa é a aposta para poder melhorar a rota do paciente e da família. Muito obrigada, Diego. Eu acho que é muito importante essa questão de não haver perdas, né, a cada mudança de governo. Isso é realmente inaceitável e acho que todos os países têm que estar muito atentos para isso. Como você falou, as políticas de Estado e não políticas de governo. Doutora Maria Terezinha, estudando o México, duas coisas chamaram a nossa atenção. O México criou uma sociedade médica de especialistas em doenças raras. A maioria dos países não tem uma sociedade médica específica, né? A gente acaba falando com a sociedade de genética, de neuro, de pediatria, enfim. A Laura tinha comentado um pouco sobre isso também, né? Dependendo do perfil da doença, a gente tem uma linha de ação com as sociedades médicas, mas eles criaram uma sociedade médica de especialistas em doenças raras e eles promovem, como você também tinha falado da importância, comunicação e discussão desses temas, tanto com a população quanto com a classe médica. E também, a partir de 2023, todas as doenças consideradas raras pela Organização Mundial da Saúde passaram a ser reconhecidas no México imediatamente como doenças raras, sem a necessidade de nenhuma categorização adicional, atendendo a uma recomendação da ONU. Eu queria entender de você, então, como você avalia a necessidade de uma sociedade médica específica para doenças raras, se você acha que é relevante ou não nessa batalha, já que é tão pouco frequente, né? A gente vê tão pouco esse tipo de sociedade médica, e como que a própria divergência na classificação das doenças raras pode atrapalhar no manejo, na elaboração de políticas públicas? Bom, primeiro, a gente tem uma sociedade brasileira de genética médica bem ativa e como mais de 80% das doenças raras são determinadas geneticamente e as outras, que são ditas não genéticas, né, autoimune, inflamatórias e infecciosas, elas também têm uma predisposição genética. Não tem uma determinação específica, mas principalmente as autoimunes já tem muitas delas com genes candidatos e genes já conhecidos. Então, assim, praticamente 100% são geneticamente determinadas ou influenciadas. Como nós temos uma sociedade de genética forte, eu não sei a opinião da Carolina, mas nós já temos uma sociedade brasileira de triagem neonatal, da qual engloba grande parte das doenças raras, né? Porque, por exemplo, aqui em Brasília nós fazemos 62 doenças dos erros inatos do metabolismo tratáveis, que todas são raras. Então, tanto a triagem neonatal quanto as doenças raras são comandadas por geneticistas. Eu acho que pode ter até um comitê, alguma coisa específica, mas desmembrar, eu acho que é perder força. Entendeu? Não vejo necessidade disso. Gostaria de opinar. Até porque a Sociedade Brasileira de Genética ela é muito inclusiva com as outras áreas de saúde. Ela aceita a filiação e tem congresso, inclusive, de enfermagem, de biólogos. Então, eu acho que é aumentar a força e juntar esforços, e não dividir. Tá? Gostaria de comentar, doutora? Eu gostaria. Realmente, eu também tenho restrições sobre o especialista em doença rara, porque vai acabar isolando ainda mais o paciente com doença rara do acesso
ao seu diagnóstico, ao seu manejo, né? Então, nós, geneticistas, que estamos tentando ampliar o número de geneticistas no Brasil e no mundo, já é uma realidade que o número de geneticistas é reduzido. Nós somos a menor sociedade médica do Brasil, segundo o último censo, né? Imagina se a gente cria uma sociedade de doenças raras, especialistas em doenças raras, vai ainda ficar um número menor ainda. E aí o acesso ainda vai ser mais complicado. A minha opinião é o contrário. Eu acho que todo mundo tem que ter um conhecimento de doença rara. O pediatra, o clínico geral, o médico da assistência básica. Não um conhecimento profundo, mas um conhecimento de treinamento de quando encaminhar um paciente. Quando receber o paciente com um diagnóstico de doença rara, também se apropriar do conhecimento. Porque, assim como hoje, como médica geneticista, nós conhecemos 8.000 doenças raras. Eu conheço as 8.000? Não. Eu preciso conhecer as 8.000? Não. Não tem como eu conhecer 8.000 doenças. Eu posso ter um diagnóstico novo por semana ou um diagnóstico novo em toda a minha vida. Semana passada, doutora, a senhora já viu um paciente com isso? Não, não vi. Nessa semana, a senhora já viu uma família assim, uma criança igual a essa, que nem o nosso filho? Não, é o primeiro. Isso é a nossa realidade. Então, tendo em vista isso, nós não vamos ser super especialistas em 8.000 doenças raras. Nós temos que ter acesso ao conhecimento sobre elas. Então, se eu recebo um relatório de um diagnóstico, por que eu, como médico da atenção básica, ou neurologista, ou clínico geral, também não pode ter a apropriação do conhecimento daquele paciente? Por que tem que ser só o geneticista? Por que tem que ser só o médico especialista em doença rara? Não, eu sou contra isso. Eu acho que esse é um conhecimento que deve ser amplo, e quanto mais amplo, melhor para o paciente. Excelente, ouvir o ponto de vista. Tony, quer opinar também? Eu acho a ideia, no Brasil, para a gente construir um ecossistema que funcione, eu acho que a Sociedade de Genética Médica ela precisa montar uma comissão de doenças raras, e dentro dessa comissão tem participação de todas as sociedades, todas as especialidades, e não apenas 1 ou 2 membros, até mais, ou aqueles que conhecem as doenças raras da outra sociedade ou que têm interesse em conhecer. Porque se vou ter modelo Casa dos Raros ou hospitais Casas dos Raros espalhadas no país, para a gente ter todas as especialidades, e você sabe, para a gente ter os protocolos no hospital, tem que dividir as doenças raras em grupos, né? Em grupos de doença, e cada grupo tem um protocolo X. Vai ter o cardio, vai ter o hemato, vai ter todos. Então, a gente precisa dessa equipe engajado, né? Com todo o conhecimento, mas com a liderança da Sociedade de Genética Médica. Aí, se a gente vamos chegar num conceito melhor, seja para implementar políticas públicas de acesso, né? Porque você precisa entender do macro, seja na prática para implantar um serviço de atendimento adequado aos pacientes. Perfeito. Doutora Carolina, voltando, a gente teve um aumento em 10 anos no número de centros especializados no Brasil, desde a portaria 199 de 2014, e o último dado mostrou o Brasil contando já com 31 centros especializados. Essa distribuição ainda não é a ideal dos centros, por região, por estado, e eu queria também ouvir de você, o Tony já trouxe para a gente bastante o exemplo da Casa dos Raros, mas como que a Casa dos Raros tem conseguido melhorar essa jornada, esse tempo de cuidado dos pacientes, e como pode servir de exemplo para os demais países? Então, assim, eu acho que ter aumentado o número de centros no Brasil é excelente e é uma notícia muito boa. Só que eles são díspares. Há centros que estão localizados dentro de hospitais muito grandes. Há centros em que é o próprio centro. Há centros em que ele está localizado ou foi habilitado
dentro de um serviço que já era de atendimento de pacientes com algum grau de deficiência, por exemplo, nas APAES, né? Então, há uma diferença de um centro para outro, e o que eu acho que ainda o paciente leva muito tempo para conseguir acessar, porque ele entra na rede de encaminhamentos, e a rede que a gente chama é uma rede organizada para o sistema público para doenças comuns, mas que não privilegia o paciente com doença rara, porque não entende que a necessidade de uma criança deficiente, né, é prioritária naquele caso. E ele acaba entrando no círculo do paciente comum. Nós temos problemas em outras especialidades, é claro, às vezes o paciente não consegue acessar uma cirurgia de hérnia, por exemplo, né? São os problemas que a gente tem ainda no SUS. Mas o que a gente, na Casa dos Raros, está tentando modificar o sistema? Trazer uma outra visão, desconstruir um pouco esse processo demorado que o paciente leva para chegar lá e depois o processo demorado que ele leva para concluir todo o diagnóstico. Porque num centro grande, o paciente chega, a gente atende, e aí eu defino que ele precisa de um neurologista. Eu vou lá no computador, encaminho ele para o neurologista. Ele precisa do fono, ele precisa da psico. Eu não sei quando que ele vai acessar esses profissionais, mas ele precisa muito. Só que esses profissionais estão lá soltos. E o paciente tem que fazer toda essa jornada sozinho. Qual é o modelo da Casa dos Raros? A primeira consulta é uma teleconsulta. Nessa teleconsulta, a gente já identifica todas as necessidades do paciente. A jornada já encurtou sem o deslocamento do paciente. Quando o paciente vem, ele já vem sabendo que nós vamos ter que coletar este exame vai precisar passar com físio, com fono, com a psico, com assistente social. Então, quando o paciente vem, primeiro que ele chega num lugar onde diz o nome dele, né? Cheguei na Casa dos Raros. E a gente ouve muito isso. Aqui, eu tenho certeza que vai ser resolvido o meu problema, porque eu estou na minha casa. Eu não entrei num hospital gigante, que eu não sei aonde é. Até pode ser o centro de referência dentro daquele hospital, mas ele não sabe o que é. Ele está indo para uma consulta médica, como qualquer outra especialidade. Às vezes ele nem sabe que está indo para a genética. Quando ele chega na Casa dos Raros, ele sabe que é um local para ele. Quando ele chega ali, a gente já tem todo o processo de cuidado. Rapidamente esse diagnóstico é estabelecido, por quê? Porque é utilizado alta tecnologia. Imediato. Não se para e se tranca etapas. A partir daí, tem uma avaliação de uma equipe multiprofissional e o paciente tem o diagnóstico, o cuidado da equipe multiprofissional e ele sai com um dossiê único, em que a gente tem o relatório, o diagnóstico, o CID, e no mesmo dossiê eu tenho a avaliação da psicóloga, a avaliação da fisioterapeuta, a avaliação da terapeuta ocupacional, a avaliação da assistente social, que direciona o paciente para o seu município. O paciente volta para o município e ele vai ter o cuidado lá. E nós, da Casa dos Raros, vamos fazer, então, esse treinamento da equipe do município para poder fazer esse acolhimento do paciente no seu local. Senão, esse paciente ele fica zanzando. E o custo disso, nós não temos ainda, mas a gente vai ter daqui a pouco. Só esse processo de tempo reduzido já é sensacional. E os feedbacks que a gente tem são emocionantes. Emocionantes. Eu cheguei no meu lugar. Então é incrível isso. Só quem está sabe como que está sendo o trabalho. Mas é um modelo, nós estamos construindo ele. É um fluxo. Nós temos que saber se isso realmente é legal, é custo-benefício. Eu tenho certeza que é, empiricamente, né? Não trabalho com números, né? Eu sou médica, cuido de gente, né? E o que a gente faz é cuidar de gente na sua dignidade, né? Então, no mesmo local, tudo. Num mesmo momento. Essa é a nossa ideia. Perfeito, muito obrigada. Doutora Carolina.
Parabéns pelo trabalho de vocês. Tony, você já trouxe um pouco o assunto dados na sua primeira resposta. Uma coisa que a gente observou ao longo da condução da pesquisa é que poucos países têm iniciativas de registros, coletar dados, porque os dados são a base, né, para o mapeamento, para a análise, para a tomada de decisão. Eu queria saber se vocês têm alguma iniciativa, né, de coleta de dados, como você enxerga essa necessidade de coleta, análise e recuperação de registros, de dados desses pacientes? Muito boa pergunta. Sem dados, nós não temos nada. Como vou convencer Nathan a ser meu parceiro se não apresento dados para ele? Eu consigo convencer ele que o caminho melhor, né, para o SUS é este. Eu tenho que ter dados, né? Então, Casa dos Raros, desde o início do trabalho, a primeira coisa, tudo que é feito na Casa dos Raros é coletado, né, é registrado, tudo registrado para ter dados de qualidade. É claro que a gente tem que trabalhar em nível nacional. Estamos falando de um país, não é um continente, Brasil, né? São vários países dentro de um país e várias realidades. Então, nós precisamos trabalhar de uma forma mais organizada. E o projeto de dados não é um projeto barato. Eu acredito também, nós não podemos apenas, Casa dos Raros, só se basear nos dados da Casa dos Raros, né? Tem que ser um projeto nacional apoiado pelo Ministério da Saúde, né? Pode ser também tripartite, né? Os estados e os municípios também entram nesse projeto. Para a gente coletar dados a nível nacional, entender as incidências das doenças, né? História natural das doenças, o burden de cada doença, de cada grupo de doença em cada região, né? As assistências que está sendo feito, o que está sendo feito, qual é a necessidade de cada região. Se eu falo triagem natal em São Paulo, Brasília é uma coisa, e Norte e Nordeste é outra coisa, né? Então não posso generalizar nada, né? É claro que, se eu vou falar das necessidades, em geral, todas são as mesmas. No mundo inteiro, Japão, China, Europa, todos são as mesmas. Eu era enganado, eu achava que a jornada do paciente é somente demorada aqui, Brasil, América Latina. Pensei que na Inglaterra era diferente. Não, nós estamos melhor que eles hoje. Hoje, o Brasil, nós podemos considerar de verdade que nos próximos 10 anos, se a gente continuar dessa forma, né, vamos ser dos melhores países do mundo na abordagem das doenças raras, nas garantias. Também através de vários projetos de leis que já temos hoje, alguns aprovados, outros em fase de aprovação, nas garantias de leis, implementação de políticas públicas, na ponta, nos centros de referências que estão sendo trabalhados, na qualidade dos médicos. São poucos geneticistas, mas cada um vale por milhão, de verdade, porque falo aqui, me permitem falar por nome, nós temos a professora, temos a doutora Carolina, e as duas, eu tenho certeza, elas todo dia não fazem um trabalho que qualquer médico faz, de clinicar ou só diagnosticar. As duas saem da zona do conforto e trabalham para a comunidade em geral, lutam junto com o paciente. Isso que os nossos geneticistas fazem. É isso que nos ajuda a trabalhar, a fazer advocacy baseada em evidência. A gente não faz no Brasil apenas advocacy baseada na voz do pai do paciente. Eu sou pai do paciente, mas não vou gritar lá, falar, pelo amor de Deus, vou lá no Ministério da Saúde e meu filho precisa disto. Não vou chegar a lugar nenhum, né? Então, graças à qualidade dos geneticistas que temos no Brasil, as associações de pacientes puderam avançar e muito nos últimos 10 anos na implementação de políticas públicas, também conseguiram também trabalhar, projetar o futuro do Brasil da forma que estamos projetando. Porque quando a gente projeta qualquer modelo, a primeira coisa a gente pensa, como o Ministério da Saúde vai pagar a conta? Porque a gente sempre fala Ministério da Saúde, Ministério, não Secretaria, porque o Ministério é acima de tudo, né? Ele é o Papa, né? Na área de saúde. Então, a gente sempre pensa das dificuldades. Nathan, faz pouco tempo, está no Ministério da Saúde, mas antes ele era defensor, conosco, lutava. Então, a gente quer mais gente igual o Nathan no Ministério da Saúde, porque consegue enxergar o lado das duas moedas.
consegue fazer o melhor projeto dentro do Ministério da Saúde que visa a sustentabilidade, mas também que entende a nossa necessidade. No final da conta, todos nós, seja funcionário público, seja pai de paciente, seja médico, seja quem for, todos nós somos cidadãos brasileiros e precisamos de boa saúde. E não existe um projeto feito de um lado só que vai dar certo. Projeto para dar certo, todos nós temos que escrever nossa história. Todos nós, juntos. Para ser uma história muito boa e bem contada, não é isso? Obrigado. E que não se perca nada no caminho, né? Por Exato. favor. Diego, nossa pesquisa mostrou uma América Latina fragmentada. Como você enxerga essas diferenças entre os países? É possível progredir com tanta fragmentação, com tanta diferença entre os países? Como a ERCAL tem trabalhado nesse sentido? Como você entende que os países precisam se unir para progredir juntos? Como é esse fluxo de um trazer caminhos, né, que possam ser encurtados, por exemplo, por iniciativas, e também iniciativas de fora da América Latina, como você trouxe na sua entrevista, né? Olhar também para fora da América Latina. Então, eu queria entender como é possível progredir numa América Latina fragmentada. Bom, a América Latina, podemos dizer que tem uma realidade. E os países, cada um tem o seu perfil ou uma característica que seja específica, como também acontece nas doenças raras e heterogeneidade nos países. Mas também tem muita semelhança. Na América Latina, nós temos várias semelhanças de ordem social, desde o ponto de vista demográfico também. Nós temos fatores muito similares. Eu acredito que o fato de podermos estar em um nível de países entre meio nível, vamos dizer assim, nível médio, e eu posso dizer que há coisas e boas práticas, e há também atividades ou exercícios que podem ser colocados de um país a outro. E eu acho que há países que tem iniciativas muito interessantes com a participação de diferentes atores que podem ser totalmente validados entre outros países, ou seja, possibilidades, eu posso dizer, e que seriam iniciativas em caráter regionais. Eu posso dizer que isso aumentou como que 11 ou 12 organizações que estão dentro desse guarda-chuva dos nossos países, que participaram desse estudo e que pudéssemos, então, fazer aí grupos de pacientes, trazendo uma participação mais eficiente através da área mais científica. Então, podemos aí juntar esforços mais regionais, por exemplo, eu poderia até mencionar alguns deles, e eu acredito que é importante falar o tema de registro. E nós não podemos trabalhar em políticas para uma população se nós não conhecemos a população. Nós temos que considerar o tema de saúde, mas temos que conhecer a população. Nós temos países onde nem sequer tem consenso desses pacientes com doenças raras. Em Colômbia, nós temos um censo que começou no ano de 2013 e atualmente, recentemente, nós estamos fazendo como um corte. Então, no mês de janeiro, nós temos basicamente 2.500 pessoas registradas, e isso nos traz uma aproximação para a característica dessas pessoas e as suas famílias. E assim podemos identificar alguns desafios e tratar algumas estratégias para poder trabalhar esses enfoques. Também trabalhamos uma atividade que, à medida do possível, ela vai se tornando mais sustentável. E aí, nós podemos dizer que, em termos de América Latina, em termos dessa população, por exemplo, e a partir de ECAL, nós estamos trabalhando com um roteiro nesse sentido. Quer dizer, é importante também ter um inventário de diagnósticos. Senão, você chega a 8.000, 9.000 diagnósticos identificados em nível mundial, e isso não quer dizer que a América Latina tem tudo isso. O importante é saber quais são aqueles que são mais prevalentes e ver que modelo de roteiro de atendimento pode ser aquele que vai funcionar melhor nos nossos países. E eu acho que a partir de um inventário de diagnóstico vai ser muito mais interessante fazer um trabalho que possa ser mais efetivo. Então, outro fator seria trabalhar com o centro de referência, com boas práticas, como está sendo feito também com o casal Rados, e colocar em práticas modelos de roteiro, como o Tony mencionou, que seria ter uma possibilidade de fazer
essa coleta de dados, coletar evidências que podem ser muito relevantes para o processo de pesquisas, para poder implementar estudos clínicos, para poder avançar, progredir. E eu posso dizer que uma oportunidade muito grande, basicamente 5% das doenças raras têm uma possibilidade de terapia. Então, o fato de ter uma caracterização da nossa população, nós poderemos ter dados para poder trabalhar esse tema também. Eu estou dando aqui alguns exemplos específicos, mas definitivamente sim, é possível que como região nós podemos avançar com estratégias bem concretas para que possamos implementar essas boas práticas e fazer sinergias, sempre com participação bem ativa dos pacientes, das pessoas que são da família e, claro, nós sabemos que não existe pessoas mais especialistas nessa barreira do que as próprias famílias que estão aí com sinergia com a sociedade, com os médicos e também com os tomadores de decisão. Muito obrigada, Diego. Estamos chegando ao final dessa primeira discussão, desse primeiro painel. Eu queria agradecer demais, como eu já disse e vou repetir, é uma honra estar no meio de pessoas tão geniais que dedicam suas vidas a essa causa. Uma coisa que me chamou a atenção também, que eu ouvi, é com relação ao preconceito de todos os atores, isso foi dito para a gente durante as etapas de entrevista, de que existe a impressão de alguns gestores de que um paciente com doença rara é um paciente que não precisa de cuidados, que ele só vai agregar custos e que ainda existe um preconceito nesse sentido. O preconceito tem que ser vencido, eu acredito que a comunicação é o caminho, né, para tudo praticamente, para educar os médicos, para educar a sociedade, para trazer estudos farmacoeconômicos que provem que a jornada desse paciente também é melhorada com o tratamento, que ele vai deixar de evoluir com complicações. Então, acabar com o preconceito, melhorar a comunicação e tentar fazer com que o CEP não seja um determinante tão importante na vida deles. Muito obrigada a todos vocês.